Fala galera, meu nome é Diego Coutinho, sejam bem-vindos ao canal Somos Botafogo. Terminou ainda há pouco o jogo contra o Grêmio, o Botafogo foi derrotado por 5-2, marcaram para o Botafogo os jogadores Rafael Navarro e Matheus Babi. Com isso o Botafogo acumula mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Agora são 19 derrotas ao longo do campeonato, um turno inteiro com derrotas. O Botafogo, ofensivamente, até fez uma partida bem interessante, com muita movimentação, muito toque de bola, mas defensivamente, uma verdadeira tragédia. O Grêmio, sempre que chegava, levava muito perigo ao gol do Botafogo, não à toa conseguiu construir um resultado elástico. O Glorioso agora volta a jogar no próximo final de semana contra a equipe do Goiás, lá em Goiânia. Então o Botafogo segue a sua trajetória final do Brasileirão 2020, já com a confirmação do rebaixamento, faltando enfrentar Goiás, São Paulo e a equipe do Ceará. Mais uma vez a se destacar a equipe do Botafogo do meio para frente, uma atuação muito boa do Matheus Nascimento, mais uma vez, o Cezinha, principalmente no primeiro tempo, aparecendo muito bem, e o Rafael Navarro, esse no segundo tempo, participando muito do jogo e fazendo um dos gols do Botafogo. Vale destacar, como falei anteriormente, defensivamente o time foi mal. E ainda contou com alguns problemas individuais, falhas individuais. O goleiro Diego Loureiro falhou em um gol pelo menos. Se você for avaliar, falhou também na formação da barreira no segundo gol. O volante Caio Alexandre entregou a bola no quarto gol, tentou fazer uma jogada, sair jogando, sair driblando os jogadores do Grêmio, acabaram roubando a bola e fizeram o gol. Quer dizer, o time do Botafogo, durante todo o campeonato, teve problemas defensivos. Hoje, mais uma vez, e ainda contou com falhas individuais. O que vale destacar é que o Botafogo, de fato, precisa de um técnico quanto antes. A não ser que a diretoria não se importe que essas derrotas continuem acontecendo. Porque é difícil imaginar que o Botafogo vai conseguir algo melhor contra Goiás, contra São Paulo e contra Ceará. Os meninos eles vão ganhar rodagem, é importante para esses garotos, mas também é importante para eles terem noção tática. E eles ainda precisam evoluir nesse sentido de consciência tática. Por isso hoje também pesou tanto, já que enfrentou o Grêmio, que é uma equipe competitiva, tem um bom toque de bola, joga muito por aproximação e castigou bastante o setor defensivo do Botafogo, que se durante todo o campeonato foi muito mal. Imagina hoje que o time está repleto de garotos. A média de idade do Botafogo que entrou em campo hoje era abaixo de 22 anos, ou seja, realmente o Botafogo está totalmente voltado para a reestruturação aí do time. Em relação ao que nós falamos antes do início do jogo, o Botafogo entrou em campo com uma mudança. O Vitor Luiz não jogou, quem entrou foi o Hugo. O Botafogo foi a campo com Diego Loureiro, Kevin, Canu, Souza e Hugo. O meio-campo, José Wellison, Romildo, Caio Alexandre. No meio para frente, Matheus Nascimento, Cezinha e Rafael Navarro. Entraram durante a partida Matheus Babi, Lecaros, Kaique, alguns dos jogadores que entraram aí durante o jogo. Quer dizer, um Botafogo que sofreu a 19ª derrota no Brasileirão e que infelizmente parece que vai acumular recordes negativos. Vamos falar mais um pouquinho, falamos mais cedo no vídeo pré-jogo, sobre a carta, o e-mail que o Montenegro mandou para alguns sócios, que acabou vazando para a imprensa, onde o Montenegro chama o Gatito Fernandes de covarde. O Montenegro critica alguns jogadores, cita nominalmente, como por exemplo o Juan, e assume alguns erros. Vale lembrar que o Montenegro está no Botafogo, na política do Botafogo, há aproximadamente 30 anos. Só para deixar claro, eu tenho 34 anos. Eu lembro do Montenegro politicamente no Botafogo, claro, a partir de 94, 95 e aí por diante. Ou seja, nos últimos 20 anos tem participação de Montenegro que eu tenho lembrança.
Claro que a atuação dele no clube é mais do que isso. Montenegro falou a respeito da situação caótica financeira também que o clube vive. Isso é culpa dele. O Montenegro tem muita responsabilidade sobre isso. É complicado ficar falando de dirigente, que em muitos momentos alguns torcedores têm um dirigente preferido, têm uma boa lembrança do Montenegro pelo título do Brasileiro de 95, mas se nós estamos onde estamos hoje, o Montenegro é parte disso tudo. Vale lembrar que eu particularmente só lembro uma vez do Montenegro não ter apoiado um presidente e ele não ter ganho a eleição, que foi a primeira eleição do Bebeto de Freitas, que comandou o Botafogo a partir de 2003. Sempre que o Montenegro apoia um presidente, esse presidente é eleito, e aconteceu mais uma vez nessa última eleição, com o do Sérgio Melo sendo eleito para o quadriênio, ficar à frente do Botafogo de 2021 a 2024. Quer dizer, a situação do Botafogo é caótica hoje, o Montenegro tem um bom percentual de responsabilidade sobre isso. O Gatito Fernandes já respondeu às críticas do Montenegro, falou que covardia é o que o Montenegro faz, que não pergunta, não procura saber como está, e falou que o Montenegro deu uma aula de como não se fazer gestão de futebol ao longo dessa temporada. Vale destacar também que o Gatito, no pronunciamento dele, diz que está há algumas semanas usando muleta, ou seja, a situação do goleiro do Botafogo, pelo visto, está bem longe ainda de um retorno, o que é algo preocupante. Vamos falar um pouquinho do trabalho da nova diretoria, que segue buscando um técnico para o Botafogo. Alguns nomes surgiram durante o dia, especulação e tudo mais, nada oficial, mas principalmente os nomes de Thiago Nunes, Guto Ferreira e Marcelo Cabo. São 3 nomes que surgiram ao longo do dia. Thiago Nunes, que é um técnico da nova geração, mas é um técnico com custo financeiro alto, ou seja, restariam dessa especulação pelo menos Guto Ferreira e Marcelo Cabo. Guto Ferreira está no Ceará, faz boa campanha com o Ceará e não acredito que vá sair do Ceará para vir para o Botafogo nesse momento turbulento que o Botafogo vive. E o Marcelo Cabo está desempregado, então aí seria mais fácil de fechar essa contratação, até porque o Marcelo Cabo não é um treinador com um custo financeiro alto. Vale destacar também que o nome de Maurício Barbieri voltou à tona nos últimos dias. Entretanto, o jornalista Pedro Villanova já havia divulgado em suas redes sociais que o Barbieri estava renovando o contrato com o Red Bull e que não viria para o Botafogo. Particularmente também acho, não é um treinador com um custo alto, mas devido a projeto do Red Bull, não acho que o Barbieri sairia de lá para assumir o Botafogo nesse momento. Então segue aí as projeções em relação a quem vai assumir o comando técnico do Botafogo, e esses 3 nomes surgiram com mais força nas últimas horas de especulação. Repetindo, o Thiago Nunes, o Marcelo Cabo e também o Guto Ferreira. Não acredito que o Botafogo terá condições de fechar com o Thiago Nunes. O Guto Ferreira, no momento, também não acho que será algo possível, pelo momento do Guto Ferreira. O Marcelo Cabo depende da vontade do Botafogo. De qualquer forma, acaba ficando claro que o Botafogo vai buscar um técnico da nova geração, o que pode ser, de certa forma, preocupante para o torcedor, que gostaria que fosse um técnico mais experiente. Enfim, vamos aguardar para saber nos próximos dias se teremos novidades a respeito disso. Lembrando que na entrevista que o presidente do Sérgio Melo deu no domingo à Rádio Roquete Pinto, ele falou que caso a contratação do treinador fosse imediata, ele não assumiria a equipe. Ele acompanharia essas últimas rodadas do Brasileirão, mas só começaria o seu trabalho efetivamente a partir do Campeonato Carioca, que começa no dia 28 de fevereiro. Voltando a falar rapidamente da partida de hoje, do jogo contra o Grêmio, se tivesse que escolher o melhor em campo por parte do Botafogo, Matheus Nascimento. E se tivesse que dizer que algo que foi preocupante, em um nome, eu diria Diego Loureiro. Mas o Caio Alexandre precisa também ter atenção em algumas situações,
É um jogador que particularmente eu gosto, acho que tem bom potencial, mas que em algumas situações é um pouco afobado. Ele precisa trabalhar isso, ter uma visão de jogo melhor e se acalmar em algumas situações antes de fazer a jogada. O Botafogo acabou sendo derrotado pelo Grêmio por 5-2, uma derrota pesada e era uma derrota que me preocupava. E era um jogo que me preocupava por ser o Grêmio finalista de Copa do Brasil, uma equipe forte. Enfim, acabou acontecendo e mais uma que é a responsabilidade do Comitê de Futebol do Botafogo. E isso precisa ser sempre dito e lembrado. Carlos Augusto Montenegro, Nelson Mufarrege e Ricardo Rotenberg. Todo torcedor tem que ter esses 3 nomes em mente. Falando a respeito da nossa categoria de base, hoje começaram a partida 8 jogadores da base. Apenas o Kevin, o José Wellison e o Cezinha não são da base do Botafogo. Todos os outros que começaram a partida eram da base do Botafogo, são da base do Botafogo. E ainda entrou o Kaique ao longo aí, no intervalo do jogo, né? No lugar do José Wellison. Ou seja, o Botafogo usou hoje 9 jogadores da base. É muita coisa, não há um costume de confronto contra profissional. Talvez por isso se explique um pouco da derrota de hoje, mas a elasticidade do placar certamente é devido à bagunça defensiva que o Botafogo apresentou no jogo de hoje. O Grêmio não tinha dificuldade alguma para trocar 3, 4 passes e aparecer com tranquilidade para finalizar. Infelizmente, por isso, ganhou de 5-2. É isso, galera. Se inscreva no canal, ative a notificação, liga aí o sininho e deixe seu comentário. Vamos trocar ideias a respeito do Botafogo, que segue aí trabalhando, vendo com quem vai poder contar para a temporada de 2021. Meu nome é Diego Coutinho, esse é o canal Somos Botafogo. Valeu, galera, um abraço.